Graça e paz, queridos. Olha, antes de eu falar qualquer coisa, vamos fazer aquilo que crente faz de melhor? O que é? Aí mesmo sentadinho, feche seus olhos. Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, meu Deus, já passando a tarde, quero pedir ao Senhor que visita-nos com a visitação que não temos mais recebido como antes, meu Deus. Uma visitação sobrenatural, meu Deus, que possa nos reportar ao centro da Tua vontade. Meu Deus, que hoje seja mesmo o Senhor a falar conosco. Eu te peço, meu Deus, que tenha muita misericórdia de mim e que as palavras do Senhor possam fluir de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Queremos ser acrescidos, edificados, ouvir o Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo tire o véu dos nossos corações, as escamas dos nossos olhos espirituais, para compreender o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu não sei quanto tempo eu tenho que o apóstolo Fábio saiu, aí... A gente pergunta para ele, né, irmão? Se for 3 minutos igual do irmão, eu vou embora aqui. Ele queria 3, se me der 2 já está bom. Cadê o apóstolo? Muito boa a palavra. Não, tá. Muito boa. Aqui. Obrigado pela palavra, guerreiro. Fui edificado nessa manhã, mais uma vez. Amados, eu sou pastor por vocação, por opção, por dedicação, por imposição. Era a última coisa que eu queria ser na minha vida. Não sei se tem alguém aqui parecido comigo, mas eu dizia para o Senhor, Senhor, eu vou ser líder de uma grande banda, tem um tecladista que nem esse menino aí, já pensou? Um grande ônibus com ar-condicionado, e eu vou sair por essa nação pregando o evangelho, mas por favor, só não quero ser pastor. Até que um dia o Senhor me pegou. E ele, depois que me pegou, falou, tá bom, Senhor, eu vou ser pastor. E eu não sei ainda que é ser apóstolo, não. Eu estou aprendendo. Mas Deus nos levou ali para Manaus. E como eu vi tantos testemunhos da visão celular aqui, e lindos testemunhos, a visão realmente é uma visão macro, é uma visão de galpões, é uma visão gigante, é uma visão que desata. E eu sou um pesquisador da visão, sou apaixonado pela visão, já escrevi alguns livros sobre a visão, 12, uma escolha inteligente, 12, depois eu falo deles, 12 iguais a 1. Meus livros, não sei por que vendem tanto, vendem, irmãos, mas vendem. Eu trouxe 2 caixinhas para cá, 12 iguais a 1, escolha inteligente, e já pediram para comprar as 2 caixas inteiras. Eu falei, não, deixa terminar o culto primeiro. Esse livro aqui que eu escrevi, as pessoas estão comprando. Você não vai achar ele em livraria nenhuma, porque eu proibi ser vendido em livraria. E nem lá em Manaus, nem na livraria da igreja. Por quê? Porque eu não vendo esse livro sem explicar o que ele significa. Ele não é um livro só de devocional, de algumas mensagens. É um treinamento sobre a visão. Aí, quiseram comprar caixas de mim. Eu falei, não vendo não. Mas como você escreve um livro para não vender? Só se ouvir eu explicar o que é. Então você que comprou um livro desse lá, não saia. Ou então pega lá seu dinheiro de volta e devolve meu livro. É o seu, esse é o seu. Esse é o Tecal aperfeiçoado. Agora que você chegou, apóstolo Fábio, quanto tempo eu tenho? Aleluia. Pode falar. Deixa eu explicar aqui, Esse café acontece uma vez por mês. Deus precisa trabalhar muito na nossa vida, porque a nossa conquista também vai ser muito grande. Então a gente precisa ser muito fortalecido, vivificado, enriquecido, né? Preparado mesmo, ungido para uma conquista extraordinária. Quantos creem nisso? Não estou trabalhando a sua alma, massageando seu ego, nem querendo te persuadir, não. Estou falando profeticamente aquilo que vai acontecer. A única chance disso não acontecer é você não crer. Mas se você crê que Deus te chamou para salvar muitas vidas, para arrebanhar uma multidão aos pés do Senhor Jesus, então isso vai acontecer de verdade.
E a gente tem que justificar aqui o deslocamento de pessoas que vêm muito de longe, queridos. Tem gente que vem de muito longe, vem do Rio de Janeiro, vem do interior de São Paulo, vem de Minas Gerais, vem do litoral. Tem gente que viaja, o apóstolo Tiago disse do Sacomã. Sacomã também é longe, né? Então o que a gente precisa fazer? Aproveitar bem esse tempo aqui e com algo bastante espiritual, que pode ter certeza vai sair da boca desse homem aqui, porque ele é um servo de Deus, é um ungido do Senhor, é um discípulo verdadeiro, é discípulo do apóstolo René, um dos 12 de aliança do apóstolo René ali em Manaus, desde o princípio da visão, desde quando ele foi chamado para estar na visão, e é um homem muito frutífero. Ele tem uma conquista tremenda, não só em Manaus, mas em outras cidades, em outros estados do Brasil. Eu não sei nem se já está nas nações, mas está indo para o ano que vem para Portugal, né? Vai abrir, acho que, um trabalho lá. Então, podem ter certeza que nessa hora vocês vão ser alimentados, amém? Aí aguenta firme aí, porque depois ainda vai ter o alimento físico para você, porque Deus vai ter misericórdia e vai deixar uma churrascaria aberta aí até as 3 da tarde, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Pelo menos a padaria Santa Cândida aqui vai estar aberta agora que acabar o café, isso eu garanto, tá bom? Ser uma bênção você, tá bom? Obrigado por você ter vindo, Deus te abençoe grandemente. Aleluia. Eu disse para o apóstolo Fábio que se o apóstolo René não fosse o meu pastor, já disse isso trocentas vezes, Fábio seria. Ele pregou na nossa igreja, irmãos, eu sou apaixonado pela vida do apóstolo Fábio. E quando eu falo para ele, Fábio, eu admiro sua prosperidade, admiro sua conquista, mas eu admiro a sua mansidão. Oh, meu Deus, como eu queria ser assim. Eu sou ruim, irmãos. Eu sou bravo. Nossa, quando ministrou na igreja, eu falei, gente, eu vou trazer aqui os 5 ministérios. Aí levei o apóstolo René, apóstolo, levei um profeta, levei um evangelista, levei um mestre. Eu falei, agora eu vou trazer um pastor. Vou trazer um pastor para vocês conhecerem. Toda a nossa igreja te ama muito. Viu? Porque você pode dar o título que quiser para o apóstolo Fábio, mas ele é pastor. Pastor de pastores, é apóstolo, mas ele é pastor, né? Então, quando entrei na visão, eu quero falar da visão celular com vocês hoje. Amém? Primeiro, há uma preocupação no meu coração. Me permita compartilhar com você da inquietação da minha alma. Quantos aqui são convertidos há mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Glória a Deus, aleluia. Eu estou careca, irmãos, não é pacto de feiura, não. É um pacto de santidade. A feiura faz parte da humilhação. Entendeu? Então, tem gente que é agradável, ficou bonito, ficou não, irmão, tem espelho lá em casa. Ficou feio pra caramba. Mas por durante 7 semanas. E inclusive faz parte dessa inquietação que está no meu coração. Porque apóstolo Paulo, quando escreveu muitas das suas cartas, em várias passagens, e uma delas em Romanos 2:16, ele diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade, ou de acordo, ou segundo o meu evangelho. Então, vamos entender uma coisa aqui. O evangelho de Jesus Cristo é o mesmo, mas cada pessoa prega esse evangelho segundo a sua fé, segundo a sua forma de crer. Nós aqui temos uma pluralidade de ministérios. A visão faz isso. Eu compartilhei ele com o apóstolo Gilson quando estava aqui. Disse, rapaz, você não tem ideia de onde eu preguei a visão. E a igreja estava na visão. Eu preguei numa igreja luterana. Ele diz, meu amigo, então Jesus está voltando. Eu não sei se tem algum luterano aqui, mas quem conhece a igreja luterana vai entender bem o que eu estou falando. Jesus está voltando. E o apóstolo da igreja luterana falou assim, só tem que voltar aqui pelo menos uma vez por ano. Eu falei, varão, Deus já quebrou uma coisa, já veio uma, já está bom demais. Porque é tremendo o que Deus faz. Agora, o que é que nós vemos na pluralidade da visão? Cada um prega o evangelho de Jesus segundo
no seu entendimento. Aí a gente olha, e quando a gente olha isso, a gente vê igrejas que o Evangelho de Cristo ali é pregado com uma ênfase no louvor. É uma igreja forte no louvor. É aquela igreja, ministra muito no louvor. A outro ministra muito na libertação. Outro ministra muito na prosperidade. Ele prega o evangelho completo, mas ele ministra mais naquela área. O chamado dele está naquela área. E a igreja se identifica com o evangelho do líder. Aí quando eu olho para a visão celular, eu me identifiquei, eu me apaixonei pela visão. Olha, a visão para mim foi libertação, irmãos. Porque esse ganhar, consolidar, discipular e enviar transformou completamente o meu entendimento. Quando eu vim para a visão, apesar de já ter anos de pastor, já tinha 16 anos já ministrando a palavra de Deus com um evangelho, sabe, que é o meu ver genuíno, mas com costumes que não eram de acordo com o que aprendi na visão. A visão foi um bálsamo para mim. Eu disse, meu Deus, encontrei um evangelho que realmente, sabe, preencheu o quesito da minha alma, preencheu a ansiedade da minha alma, a visão celular. Uma visão apaixonante, descompromissada, que prega o evangelho a pastores de outras denominações sem segundas intenções, mas com o interesse de que eles sejam alcançados e ampliados. E isso é lindo demais. A visão começou a pregar relacionamento. Se eu fosse dizer qual é o evangelho da visão, eu diria relacionamento. Para começar, aí começou a visão que pregava família, que restauração de casamentos, restauração de família, que Deus faz uma obra, que Deus transforma. Eu digo, é isso que eu quero para a minha vida. Aí essa visão pregava santidade. Oh meu Deus, quando eu olho ganhar, consolidar, discipular e enviar, eu penso ganhar no Peniel. Sabe, quando confronta pecados, aí a gente vem, aí quando eu olho para o consolidar, eu pego a libertação, que você faz sábado de manhã, a pessoa está liberta, ele consolida. Quando eu penso no discipular, eu penso de sábado à noite, quando Deus traz cura. Não se consolida sem cura na alma. Ninguém se permite ser consolidado, discipulado, se não for curado na alma. Então você consolida na libertação e discipula quando a alma é curada. Aí o enviar é quando é cheio do Espírito Santo, pelo domingo na manhã. Esse evangelho da visão me conquistou. Mas o evangelho da visão, que nós precisamos nos ater, caminhou por muitas vertentes, caminhou por muitos caminhos. Houve tremendo discurso da honra, que lindo. Gente, esse discurso encantou a nação. Alguns pegaram o discurso da honra e deturparam o discurso da honra. Honra não pode ser requerida. Honra é doação, vem do Pai das luzes, do Senhor de toda a terra. A quem Ele quer honrar, Ele honra. A quem Ele quer humilhar, Ele humilha, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Soberano, é o El Shaddai, é o nosso Deus. Honra requerida é extorsão. Nós não podemos requerer honra de discípulos, nem de amigos, nem de líderes, nem de quem está ao lado, nem abaixo, nem acima. Nós temos que ensinar a honra, requerer jamais. Nós temos que ensinar. Daí, isso não acontece com vocês, glória a Deus, mas o evangelho da visão é o que eu quero rever com você nesta manhã. Entramos na visão e nós começamos a multiplicar. Olha, eu sou pastor, já vai. Meu Deus, eu estou ficando velho. Toda vez que eu paro para pensar nisso, eu penso que eu estou envelhecendo, apóstolo Fábio. Porque eu tenho 32 anos de crente, 28 de... Puxa, meu Deus! Valei-me, meu São Jesus dos crentes. E por todo esse tempo, uma coisa que Deus colocou no meu coração, e quando eu olho a igreja de hoje, avivamento, nós queremos avivamento, avivamento, estamos lotando estádios, estamos enchendo galpões, mas quando eu vejo o evangelho de quando me converti 20 anos atrás, aqueles primeiros momentos, eu estou como o Gideão que está malhando ali a eira do lagar e dizendo, Senhor, o que foi feito das suas maravilhas?
Eu estou como o Gideão ali malhando no campo de lentilhas, o inimigo por volta, e eu pensando assim, meu Deus, aquele evangelho apaixonante, apaixonado, aquele que os crentes eram desprezados, mas não desprezavam o Senhor, aquele que para dizer que era crente, você tinha que ser macho, porque você passava vergonha, que as pessoas te humilhavam e desprezavam. A visão celular não substituiu o evangelho da paixão por Cristo. Alguns querem multiplicar na visão sem essa paixão, sem esse amor. Não funciona. Não é um método, é uma visão, mas que precisa ter um líder cheio, mentoreando a sua igreja, mentoreando os seus discípulos. Eu comecei a formar 12. Gente, minha formação de 12 foi algo muito legal. Eu peguei, quando a gente entrou na visão, tinha 150 membros na igreja, não era discípulos, era membros. Aí eu peguei e falei, olha, entramos numa visão aí, e eu fiz o encontro, falei, vocês vão para o encontro também, e vocês vão amar, e depois vou escolher 12, e eu peguei e comecei a olhar os 12 que eu podia escolher na igreja. Aí eu falei, esse cara tem cara de 12, ele sabe falar bem, esse ele tem cara de 12, ele é um evangelista, esse aqui tem cara de 12, escolhi meus irmãos, eu quase fiquei doido com aqueles 12. Eles me deram mais trabalho do que alegria. Olha, e eu peguei, me irritei com eles e desdosivei todo mundo. Botei todo mundo de novo, botei, Fábio, que loucura. Aí eu fui orar. Aí que eu fui aprender que para escolher 12, Jesus passou, foi uma noite orando, hoje eu estou passando 1 ano, 2. Minha mãe dizia assim, meu filho, gato escaldado, tem medo de água fria. Daí eu estou para escolher um outro casal para ser 12 lá, para substituir o que eu já enviei, e eu estou tem 1 ano dizendo, Jesus, tem certeza, Senhor? Mostra o coração dele para mim, revela, porque se a gente escolhe 12 pela capacidade que ele tem, um líder treinado, meu irmão, não vai ser um líder apaixonado, mas se você escolher um coração apaixonado, você vai treiná-lo, e ele vai ser bênção na sua vida. Aí, queridos, nós entramos nessa visão celular chamada modelo dos 12. 150. Os caras foram para o encontro, eu peguei todo mundo dessa loucura toda, desdosivei todos. Chegou um dia até que eu orei, eu contei isso aqui na igreja de apóstolo Fábio, mas eu não estou pregando, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou começar a ministrar. E aí eu peguei um dia, entrei agoniado, eu falei, acho que eu vou sair desse negócio. Porque minhas reuniões de 12, irmãos, parecia uma antessala do inferno da fofoca. Era um 12 que reclamava do outro porque tinha falado isso. Era o outro que reclamava do um porque disse que tinha roubado o discípulo dele. Isso não acontece em São Paulo, mas lá em Manaus, meu Deus do céu, eu sofri com isso. Eu falei assim, Jesus, tem certeza que esse negócio de 12 é do Senhor mesmo? Eu sei que está na Bíblia, mas fala comigo, Senhor. Essa equipe que eu tenho foi o Senhor que me deu. Aí eu comecei a ler sobre a equipe de Jesus. Oh, irmão, quando ele mais precisou deles, ele estava fazendo o quê? Então, se o seu 12 te faltar na hora que você mais precisa dele, não se preocupe. Um fugiu nu. Que cara fazia pelado, irmão? Envolto no lençol, segundo os estudiosos, João Marcos, fugiu. Aí, o outro traiu ele com um beijo. E olha, Jesus não era hipócrita, tem gente que lê as coisas na Bíblia e passa por cima. Mas Jesus olha para Judas e diz, a que vieste, amigo? Judas era amigo de Jesus. Era o mais íntimo, não era João. Não era João. João dizia que ele era o mais amado, porque João amava tanto, e quem muito ama se sente muito amado. À medida que você medir, você será medido. Mas quem cuidava da bolsa, quem cuidava das ofertas era Judas. E quando a Bíblia fala da traição, diz o meu amigo íntimo. Judas era o íntimo de Jesus. Uma vez eu fui traído. Eu quis morrer. Foi como é que um cara trai um cara que nem eu, rapaz? Como é que um discípulo, eu dediquei a minha vida por esse cara. Tirei ele da cadeia. Ajudei, tratei, sabe? Restaurei, dei carro, dei casa, abençoei.
Como é que ele me trai? Eu falei, Jesus, e ele falou assim, eu também passei por isso. E disse mais, eu passo até hoje. Ei, Jesus continua sendo traído até hoje. Tanta gente que ele libertou, transformou, que vira as costas para ele. Então, se o teu 12 te deixar, querido, não fique triste não, isso faz parte do processo. A obra é dele. A gente não tem que sofrer. Eu não sei você, mas eu olhei para mim e disse assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz? Onde eu errei com esse menino? Onde eu errei com ele, para ele poder me apunhalar pelas costas desse jeito? Caiu em pecado, negou tudo. Eu disse, meu Deus, que situação. Eu não vim aqui para contar um monte de flores da visão para você, eu vim para te dizer o que é a visão celular. Fui traído. E eu falei, meu Deus, e Jesus falou para mim isso. Então, ele também passou por isso. O cara que disse para ele assim, eu morro contigo, negou 3 vezes, xingando os piores palavrões. Negou. Então, olhe para mim. Quando sua equipe estiver dormindo quando você precisa deles, um te traindo, o outro te negando, o outro fugindo para lá, está bem, meu filho, sua equipe está igual a de Jesus. Parabéns para você. Vai reclamar da sua equipe? Vai? Já te traíram, já te venderam, já fizeram tu ir para a cruz? Então, meu irmão, a Bíblia diz que a gente tem que ser simplesmente como Jesus, que perdoou, que amou. Só Jesus para ir atrás de Pedro, depois do que ele fez, e falar, Pedro, tu me ama mesmo, cara? Ele disse, Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Não, Pedro, não, responde, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe que eu gosto de ti. Pedro, olha para mim, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Só Jesus, para quando ressuscitar, mandar dizer aos discípulos, diga a eles, para irem para Galiléia, que eu vou adiante deles. Ah, e diga também, porque Pedro não se sentia mais parte da equipe, mas Jesus é inclusivo, ele não rejeita ninguém, ele não afasta ninguém. Se você quer, ele tem mais para cada um de nós. Mas me preocupa o evangelho da visão, que é onde eu quero falar com vocês nessa tarde. Qual o nosso evangelho? O evangelho que só conforta e não confronta, não trascura, corrompe. Nosso evangelho tem que confrontar, nosso evangelho tem que ser apaixonante. Nós podemos pegar a visão celular e implantar e não dá certo, mas se você for apaixonado, meu irmão, vai funcionar e vai haver uma explosão de bênção e de milagres. Porque a paixão muda tudo. Eu não posso dizer que só a visão é o mais correto. Oh, meu Deus, seria desmerecer tudo que Deus já fez nessa nação e fora dessa nação, antes da visão celular. Nós seríamos injustos com Gunnar Ving, Daniel Berg e com tantos outros, até contemporâneos nossos. Mas Deus nos deu um presente do céu, a revelação para a igreja dos últimos dias. Mas eu temo que nós possamos estar corrompendo esse evangelho. Olha, querido, vou falar da minha igreja, não quero falar da de ninguém, porque longe de mim. Mas se eu cheguei na igreja e fui fazer um teste, falei, eu quero 3 pessoas aqui para dar um testemunho, apóstolo Fábio. Aí um veio e disse, Deus me deu, eu tinha um sonho e Deus me deu, me abençoou, comprei meu carro 0. Aí o povo, amém. Ele disse, eu fiz uma semente. O outro disse assim, olha, e Deus me deu minha casa. Outro disse, Deus me deu minha empresa. Esse evangelho está correto? Claro que está. E eu deixei passar o domingo e falei outros. Aí outro contou tudo semelhante. E eu parei e falei, meu Deus, onde está aquele evangelho que a gente era mais apaixonado pela presença do Senhor do que pelas outras coisas? Quem tem mais de 20 anos sabe o que eu estou falando, 20 anos de crente. Sabe o que eu estou falando, da pessoa chegar e dizer, eu estava indo e um anjo encontrou comigo. Meu Deus, eu já vivi isso. Eu já vivi isso, de encontrar o anjo. Eu digo, meu Deus, os anjos sumiram. Não, o povo se afastou desse evangelho. Da glória de Deus, Shekinah, que enche o lugar. Eu já vi isso. Eu já vi paralíticos andarem. Eu já vi, meu irmão. Eu já vivi. Eu digo, meu Deus, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Estava em Jerusalém esses dias.
Olha, queridos, se eu for contar de multiplicação aqui, quem me conhece sabe que eu tenho muito testemunho para falar. Se eu for dizer de crescimento da nossa igreja, tem muito. Olha, tem, irmãos, tem. Deus nos multiplicou de uma maneira sobrenatural. Hoje nós enchemos o anfiteatro da Ponta Negra no nosso Fruto Fiel, só nosso ministério. Nós temos poucas coberturas, porque em Manaus o apóstolo René está lá, eu mando as coberturas tudo para ele. Vai lá, o homem está lá, você vai vir para cá, vai para lá, vai para lá. Só alguns que nem o apóstolo Hades, que chegou e disse, não, eu quero caminhar contigo. Eu falei, tá bom, depois de muito tempo, tá bom. Mas eu envio para lá, o Mir está ali, mano, reunião de pastores está lá, vou fazer outra reunião de pastores. Aí nós conseguimos multiplicar, enchemos nossos azulzinhos lá, no Israel, bandeirão e tal. De prosperidade eu teria, Deus nos deu fazenda, Deus nos deu sítio, Deus nos deu carro, Deus nos deu casa, Deus nos deu coisas que eu nunca pensei, eu sonhei na minha vida. Mas nem essa multiplicação hoje é algo que encanta os meus olhos. Não, nem isso, irmãos. Porque nós não temos que encher estádio para mostrar para prefeito ou governador que nós temos gente, para ele respeitar a gente, ele tem que respeitar isso aqui, ó. Ele tem que saber que nós temos joelhos. Se essa igreja orar, se essa igreja se pôr de joelhos, eles vão tremer. Esse evangelho que tem que estar dentro de nós para que a visão possa multiplicar. Eu cresci. Quando eu descobri que para eu crescer, eu tinha que crescer. Você entendeu a redundância? Entendeu? Eu queria crescer multiplicando. Aí fui orar. Digo, meu Deus, eu não passo de 300. Eu era igual Gideão. Quando muito eu chegava a Abraão, 318. E voltava para 300. Eu era assim. E pregava, fazia campanha de salvação, evangelismo, multiplicava. Teve um ano, já contei isso aqui, ganhei 1000 almas para Jesus em um ano, irmãos. 1000 almas, glória a Deus, e terminei com 300 no final do ano. Falei, onde está aqueles 1000? Aí eu descobri que eu batia no teto. Eu não sei se alguém aqui já bateu no teto, mas eu já bati bem umas 4 vezes. Bati no teto dos 300. Aí eu tive, o que eu faço para romper? Eu digo, eu tenho que crescer. E eu comecei a orar mais. Oh, queridos, me deixa... Tem certas coisas que eu tenho medo de falar, apóstolo Fábio. Mas eu posso falar? Você confia em mim? Amém. A igreja do Brasil não ora. A igreja do Brasil não ora, irmãos. Menos de 15% dos pastores oram 1 hora. Menos de 15%. Bem menos. Os pastores oram 15 minutos. A média de oração. Gente, eu não estou falando de membros. Eu estou falando de pastores. Não passam tempo na presença de Deus. Passa tempo no WhatsApp, passa tempo no Facebook, passa tempo no Instagram, passa tempo no Twitter. Agora ainda inventaram um tal de Periscope, Snapchat, é tanta da coisa que eu falei, meu Deus do céu. Um dia perguntaram para mim, você tem isso? Eu falei, tem não. Eu digo, o que você tem? Eu falei, Jesus, porque esses outros trem aí tá tudo bagunçando a minha vida. Ei, olhe para mim, eu estou aqui falando... E eu passei 1 hora orando para falar para vocês hoje. E tem gente, eu não vou nem olhar, vou falar de olho fechado para não dizer que eu estou vendo. Que deve estar agora tweetando aqui, está no WhatsApp aqui, está no Facebook. Gente, que praga é o Facebook. O Twitter ainda leva. O Instagram, mas o Facebook é do inferno. Porque se tem alguém que é seletivo nas pessoas que seguem, sou eu. E todo dia, se eu vou abrir o Facebook, alguém que comentou de alguém que falou no que aparece uma mulher pelada. Não tem, irmãos. Se abrir, tem. Hoje em dia, nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa voltar àquele evangelho. Nós temos que olhar e dizer assim, o evangelho segundo Paulo, qual é o evangelho segundo o evangelho segundo a visão celular, qual é o nosso evangelho?
aquele evangelho que apaixonava. Eu não sei se o avivamento nós vivemos agora ou se o que vivemos hoje é resultado do avivamento de 20 anos atrás, quando as igrejas estavam com poucas pessoas, mas cheias da presença de Deus. Hoje nós temos igrejas cheias. Eu olhei para o meu povo e falei assim: vocês estão me acompanhando, não por causa do céu, mas por causa do pão que eu multipliquei. Quem disse isso? Jesus. Ajuntar a multidão não é difícil. Quando Jesus pregou a mensagem dura, essa multidão fez o quê? Foi embora. Os 12 ficaram. Por isso que eu amo a visão celular. Pelos 12, a gente vai ter a igreja cheias e as pessoas cheias de Deus dentro delas. Aí, essa visão falava e da fala de casamentos. Meu Deus do céu, casamento. Tem uma parte na Bíblia que ou a gente prega ela ou a gente arranca aquela página fora. Você sabe o que eu estou falando. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Ou a gente prega isso, ou a gente arranca fora e diz: não, para a igreja moderna essa parte aqui não serve. Daí a pouco a gente vai arrancar outras páginas. Apóstolo Fábio, me perdoe, apóstolo Fábio, me perdoe. Longe de mim querer doutrinar, ainda mais pastor, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim. Mas deixa eu falar algo para vocês. Minha alma está inquieta. Eu estou sonhando que nós voltemos a viver o avivamento verdadeiro que nos enche da presença de Deus. Eu estava ministrando nossa igreja no Rio, Deus nos deu 2, está crescendo, está linda, falando para eles 1 hora. Eu só estou pedindo a vocês 1 hora. E se você pegar o seu relógio, o seu telefone e colocar no cronômetro, você vai ver quanto você ora por dia. Ore pelo menos 1 hora. Aí um chegou comigo e disse: apóstolo, eu posso fazer pelo menos em 2 vezes? Eu falei: faça até em 3, meu filho. Até você acostumar. Porque, apóstolo Fábio Abud, eu sei que você ora. Você sabe que eu oro. Sabe por quê? Porque quem ora é diferente. A pessoa pode pregar a mensagem mais linda, irmãos. Pode ganhar muitas almas. Eu preguei no Fruto Fiel Nosso, foram 358 vidas para Jesus. Mas eles não ficaram. Sabe por quê? Porque eu estava tão preocupado com a multidão que eu me desliguei do principal. Eu me afastei de onde eu nunca deveria ter saído. Oh, meu Deus, mas eu voltei, Jesus. Eu voltei. Nós temos que ser apaixonados pelo Senhor. Paulo disse uma coisa que me preocupa quando eu olho e diz assim: eu esmurro minha carne porque eu tenho medo de eu pregar e ganhar um montão e eu perder a minha salvação. Paulo disse isso? E eu ser desclassificado? Parece que tem gente que nunca leu. Quando o Senhor diz que naquele dia vai ter gente que vai dizer assim: eu ressuscitei morto. Eu limpei leprosos, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu profetizei em teu nome. E ele vai olhar para eles e vai dizer: eu não conheço vocês. É possível isso acontecer? É, irmãos. Eu conheço gente assim. Um pregador foi pregar na igreja de um amigo meu. E chegando lá, eu não conhecia esse pregador. Esse meu amigo estava empolgado com ele, porque ele pegava a pessoa na cadeira de roda assim e levantava. 3 dias de milagres. Passou o congresso de cura, seminário ou campanha, uma moça da igreja que estava vindo da prostituição, estava se firmando, tinha ido para o encontro recente, procurou esse apóstolo e disse: olha, eu não estou aguentando mais. Mas o que foi? Aquele pastor que o senhor trouxe aqui, ele me achou no Facebook, ô praga,
E ele me perturbou enquanto ele estava aqui. E no último dia, apóstolo, ele foi na minha casa. E eu caí com ele. Ele não sossegou nos 3 dias enquanto ele não me levou para o motel. E eu estou arrependido, eu estou com vergonha de ir para a igreja. E o cara levantava paralíticos. Isso não deve encantar a gente. Isso não deve encantar. A multidão não deve nos encantar mais do que você ser cheio da presença de Deus. Eu vim aqui hoje, deixa eu confessar, eu nunca, olha, irmãos, minha agenda é lotada. Minha agenda é cheia, mas eu tinha uma dívida com o apóstolo Fábio. Falei, rapaz, eu vou lá no café. E eu não deixei ele comprar minha passagem, eu não deixei ele pagar meu hotel, e já falei para ele, eu não quero nada, só quero compartilhar de uma inquietação da minha alma. Nós podemos voltar a ser apaixonados pelo Senhor, de poder passar pelo menos 1 hora. Pastor, não pode orar menos que 1 hora, irmãos, porque você é boca de Deus. Você pode pregar o que você quiser, mas você só transmite o que está dentro de você. Eu entrei pelo discurso e multidão, prosperidade. Quando eu olhei a igreja, eu falei, meu Deus, me perdoe. É lícito prosperar? Claro que é. Deus quer que a igreja prospere. Dinheiro é o assunto mais falado na Bíblia, irmãos. Deus quer. Eu creio nisso. Mas ele disse assim, isso são as demais coisas. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Aí, vamos falar das células. Olha, eu fiz célula de aliança, ganhamos almas. Fiz família feliz, que eu aprendi com o apóstolo Fábio, peguei um material tremendo. Mas meu caso, esbarrei num grave problema. Eu não tinha líderes para multiplicar. Tínhamos 500 células, mas não tínhamos líderes para multiplicar. Quando fazíamos, você imagine, 500 células. Eu nem coloquei todo mundo, eu peguei só uma geração para fazer o plano piloto. Peguei uma geração de 87 células e falei, família feliz só com essa geração primeiro. Não vou poder pegar todas as gerações para botar todo mundo na rua, eu quero fazer. E assim nós colocamos. E olha aquela geração. E eu falei, agora multiplica. E o então bispo disse, apóstolo, a gente só não tem líder. As outras células estavam como que grupos familiares, estagnadas, normatizadas, institucionalizadas. Não tinha avivamento na célula. Eu digo, isso não é visão. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Aí começamos a fazer reunião de líderes específica, e isso eu digo para todo o Brasil. Se você quer multiplicar os líderes da sua igreja, reúna com eles em separado do povo. Tira o foco da multidão e centralize nos líderes, chama os líderes, porque se você treinar líderes, você vai ter líderes. E eu peguei e comecei a falar para eles, treine, reunião só para líderes, e ministrar para eles, e ministrar, porque líder tem que ser ministrado de maneira diferenciada, irmãos. Eu não posso chegar aqui, se eu chegar aqui e disser para você que Jesus salva, você vai ficar alegre, mas você não vai ser edificado, porque isso é uma palavra para quem ainda não é líder. Mas apesar que hoje eu já estou começando a achar que a gente tem que pregar que Jesus salva. Salva do Facebook, salva. Perdão, teve um congresso nos Estados Unidos, só de pastores, num hotel. Só de testemunho do apóstolo René. Palavras dele. E no meio do congresso, o gerente do hotel pediu para falar. E ele pegou, ele era crente, ele disse, olha, eu quero compartilhar algo com vocês, eu sei que eu vou perder meu emprego depois que eu falar. Mas eu não me contenho, eu também sou crente. Esse hotel aqui recebe várias classes de pessoas para fazer congressos. Muitos congressos. Eu sou gerente aqui há muitos anos e nunca, em nenhum dos outros congressos feitos aqui de empresários ímpios, nunca se acessou
tanto os canais pornô que o hotel tem. Congresso de pastores. Nunca. Queridos, naquele tempo, acredito, desse congresso não tinha rede social como tem hoje. Hoje ninguém precisa de canal pornô. Tem celular. Tem iPad. Hoje não precisa. Ninguém precisa comprar Playboy. Precisa ser crente para poder conseguir sair disso. Eu conheci um apóstolo que confessou e disse assim: eu era viciado, fiquei dependente. Apóstolo. Graças a Deus, Jesus libertou. Nós podemos estar ganhando uma multidão e estar nos perdendo, irmãos. Qual o nosso evangelho? Que tipo de discípulos nós estamos fazendo? Temos que voltar a nos apaixonar pela presença de Deus, pela glória do Senhor, mais do que pela glória do mundo. Temos que nos apaixonar por cultos que a gente veja descer a glória, descer a unção, independente do resultado financeiro de multiplicação, mas olhar e dizer verdadeiramente: Deus visitou, parece que o céu desceu nesse lugar. Aí, estou falando de mim, apóstolo Fábio, estou falando de mim, estou sendo sincero. Eu estava orando pouco para tudo que eu sonhava. Eu abri 2 Crônicas 7,14 e falei: Senhor, o Senhor disse, se o meu povo, eu sou teu povo, que se chama pelo meu nome, eu me chamo pelo teu nome, se humilhar, o que eu posso fazer para eu me humilhar? Eu não posso colocar pano de saco, porque botar cinza na cabeça? A cabeça. Aí eu li que Paulo raspou a cabeça com os discípulos, fez voto. Eu falei: eu posso ficar mais feio um pouquinho para me humilhar. E eu falei: ó, não quero que ninguém entre se não quiser entrar no pacto. Os 12 entraram. Aí foi entrando gradativo, né? Os mais apaixonados entraram primeiro, os mais corajosos entraram segundo, e os mais conscientes da beleza, que já não tinha muito, entraram para o final. Aí entrou todos. Aí a segunda geração foi entrando. Foi entrando. Eu disse: gente, não é só raspar a cabeça. Isso aqui é o primeiro passo, se humilhar. Aí depois diz: e orar. Ao menos 1 hora. É o nosso pacto, ao menos 1 hora. Aí depois, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar. Eu disse: Jesus, como é que pode orar não é te buscar? Aí é o jejum. Eu me lembro que a gente jejuava 3 dias, 4 dias direto, irmãos, sem comer nada. Eu disse: eu fiquei gordinho. Eu era magrinho quando eu casei. Aí diz: é porque eu malhava, jogava bola? Não, porque eu jejuava mais. Passei a jejuar normal, como uma pessoa normal, mas se eu quero um crescimento sobrenatural, eu não posso ser natural. Eu falei: vou jejuar mais. Jejuar mais. Aí buscar, se converter dos maus caminhos. Eu disse: Deus, eu não permitirei que os meus olhos vejam as coisas que não é para ver. Eu me afasto das redes sociais perniciosas. Eu ainda tenho Twitter, Instagram, ainda tenho Facebook, mas eu vou no Twitter e posto muito pouco. Quem me segue sabe que não vai andar em trevas, porque eu posto muito pouco. E quando eu vejo alguém que posta alguma coisa que, por mínimo, eu tiro, excluo, bloqueio. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Nosso padrão de santidade não pode ser igual dos membros da igreja, irmãos. Mas isso não é pecado, mas você é pastor. Você é voz de destino. Você tem que buscar conhecimento. O Senhor disse que se o sacerdote rejeita conhecimento, o Senhor rejeita ele. Nós somos boca de destino. Quem vai na igreja vai para buscar a resposta de Deus, vai para buscar uma direção para a vida, vai para buscar libertação, vai para buscar cura, e tem que encontrar um líder ungido, apaixonado e cheio da unção. Aí eu vi que não dá para crescer na visão e multiplicar
de maneira correta se você não paga o preço. Quando nós entramos na Visão Celular, fizemos o Mover Celular em 2005, tinha 300 discípulos na igreja, 2005, 300 discípulos. Fizemos 90 dias de jejum e oração, com a igreja aberta 24 horas, orando. Cada um discípulo orava 1 hora. O meu horário era de 2 às 3 da manhã. Eu cochilava, tem até um toque no meu celular que eu não uso de jeito nenhum, porque dá até taquicardia quando ele toca. Porque eu cansado, 1 hora, meu Deus, 2 horas eu tenho que orar. Ele trocava o trem lá e eu ia para a oração. E quando o meu substituto, o que me rendia na oração, não chegava, que acabava 3 horas, eu estou caçando o cara, não chegou, meu Deus, vou ter que orar até 4 agora. Porque ele não podia parar a oração. E jejum, jejum, jejum. Nós passamos de 300 para 5.000 discípulos. Aí a gente se acomodou. Bateu no teto. Tem 5.000 discípulos, Fábio. Tudo bom. Aí Deus trouxe essa inquietação à minha alma. Depois que nós começamos a orar, Deus começou a abrir portas. Os milagres voltaram a acontecer. Uma irmã estava indo para a igreja. Foi atropelada. Foi direto para o hospital. Meu apóstolo atropelou e está mal. Na hora do culto, eu falei, meu Deus, em nome de Jesus, manda o teu anjo, o anjo do Senhor, meu Deus, que o Senhor disse que assiste os teus santos, e o anjo que me assiste, vá nesse hospital agora e cura essa irmã em nome de Jesus. E falei para a igreja, fique tranquilo, que Deus já mandou o anjo. A irmã saiu do hospital na segunda-feira e foi lá, apóstolo, obrigado porque o Senhor foi me visitar. Eu digo, irmã, não fui visitar a senhora. Foi, apóstolo. Eu estava lá, toda cheia de aparelho, o senhor foi lá e disse, irmã Marlene, eu vim aqui para te orar pela senhora, para te abençoar. Eu falei, irmã, não é que o anjo parece comigo? Aleluia. Deus começou a fazer a obra e a gente parou de fazer. Hoje eu passo mais tempo orando do que correndo para cima e para baixo. Pastores, é mais fácil você fazer uma parede dessa de tijolo num dia do que passar tempo orando e lendo Bíblia. Estou falando alguma besteira? Não. Por que assim? Porque o diabo não se incomoda se você trabalha para Deus. Ele se incomoda se Deus trabalha para você. Ele se incomoda se você passar, porque cada hora sua, cada minuto seu de joelho dobrado é uma derrota para o inferno. A gente está perdendo algumas batalhas porque estamos tentando ganhar na força do nosso braço. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não estou dizendo que você tem que raspar a sua cabeça. Tem gente que já é careca de natureza. Não é humilhação, né? Então, faz aquilo que Deus falar ao seu coração. Mas se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, diz o Senhor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O nosso evangelho está comprometido no Brasil. Eu estava orando pela nação, apóstolo Fábio. E eu digo, Deus, por favor, ajuda a gente. Ninguém consegue arrancar esse partido daí. Ninguém consegue arrancar essa corrupção daí. O judiciário está vendido, meu Deus. O Supremo Tribunal Federal está vendido, meu Deus, por questões que colocam. A Procuradoria da Justiça está vendido. Aí o STF desarquivou o processo. Eu falei, meu Deus, será que o senhor está fazendo milagre? Aí entregou a relatoria na mão da juíza que dizia que não tinha que ser aberto. É a mesma coisa que dizer, fecha de novo. Eu digo, está vendido. Meu Deus, só a igreja, meu Pai. Só a igreja, meu Deus. Levanta a tua igreja. E Deus falou no meu coração. A igreja também está vendida. Não estou falando de você. Mas estou falando de líderes que têm assuntos com o governo. Convênios com o governo. Que até vão para defender os projetos do governo, que é contra o povo, mas porque tem pendências com o governo. Teve um governador no Amazonas, e quando o apóstolo René foi conversar com ele, confrontar,
E falou para ele que os pastores, quando ele falou assim, eles estão aqui, ó. Ele disse, como é? Eles estão na minha folha de pagamento. Claro que isso não é bênção para a nossa igreja, irmãos. Claro que não é bênção, não é lícito. O cara chegar e dizer para você assim, eu vou te dar aqui todos os ar-condicionado, o telhado, tá bom, querido, faça isso mesmo, mas mediante dinheiro registrado, nota fiscal e tudo. Ele diz, não pode ser assim. Vou botar na oferta, porque não é lícito. Aí você pensa que está sendo bênção para a igreja. Isso é como quando Satanás ofereceu para Jesus a glória. Eu cheguei em Manaus, a gente era um barraco de madeira podre, velho. Não tinha membro, não tinha nada. Igreja muito esquisita, irmãos. Não tinha nem banheiro, nem água. Não tinha barraco condenado pela defesa civil. Eu mantive a postura, segurei o evangelho, mantive a conquista. Quando nós crescemos, começaram a nos assediar. Olha, eu apoio o apóstolo Marcel, sempre lá em Manaus. Pergunta para ele qual foi o dia que eu pedi ou que ele deu alguma coisa para a igreja. Pelo contrário, quando vem a campanha dele, eu meto a mão no bolso e oferto, pego 10 mil, 15 mil e digo, está aqui para ajudar a sua campanha. Sabe por quê? Porque eu aprendi que do céu tudo é muito melhor. Eu não estou falando de vocês, mas Deus, quando eu estava suplicando, meu Deus, a igreja. Aí eu estou começando a orar diferente, apóstolo Fábio. Eu estou dizendo, Deus, aviva a igreja. Restaura os líderes. Restaura, meu Deus. Apaixona de novo. Aí eu falei, Senhor, por onde vai começar? Eu pensei que ia começar lá em cima. Ele diz, começa por você. Eu digo, então pronto. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, eu vou pagar. E hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa. Deus quer nos multiplicar de uma maneira sobrenatural. Deus quer nos abençoar, mas muito mais do que isso, Ele quer você na presença dEle. Ele quer conversar com você, Ele quer falar com você, Ele quer te encher, Ele quer que você viva muito mais dentro da glória dEle, do que fazendo as coisas que você ama e quer fazer para Ele. Ele não está preocupado se você está multiplicando ou não, porque quem dá a multiplicação é Ele. Ele não está preocupado se você está trabalhando ou não, porque quem dá o resultado é Ele. Ele está dizendo, vinde, bebê, da água da vida, venha! Pastores, qual é o seu evangelho? Quanto tempo você passa na presença dele? Aí eu chamei meus líderes e falei, vocês têm que ser apaixonados. Aí criei um projeto simples, mas tão simples que eu tenho vergonha de falar. Para treinar os líderes. Tem mensagens para 9 meses, sendo uma por semana nesse Tecal. Depois de cada mensagem tem aqui tipo um questionáriozinho, que é para você pegar o líder de célula e fazer com que ele passe por pelo menos 3 rotinas dessa. Receber as pessoas na porta, dar as boas-vindas, ministrar a oferta, dar testemunho, só para ir treinando eles. Aí você pega um líder e faz uma célula de oração, porque a célula tem que orar. Se a célula começa a orar, e aqui eu pedi de oração, bota o nome da Dona Maria, do seu José, do seu Antônio, e a célula tem que orar. Aí eu digo para eles, vocês têm que orar por essas pessoas, todo dia, fazer um jejum uma vez por semana, tem que orar por essas pessoas, traz o Tecal para a igreja, apresenta e diga, Deus, eu estou aqui orando. Se você fizer isso, meu irmão, Deus vai começar a fazer milagre na célula. Aí eu disse para eles, a segunda coisa que você tem que fazer, depois de orar, receber as pessoas bem na célula. Ei, qual o seu nome? Natanael. Digamos que você não é crente, Natanael. Você foi para a minha célula. Aí chegou na minha célula, você precisa de uma bênção na sua empresa. Você de minha empresa está passando por uma crise, tal. Você bota o seu nome, eu anoto e eu levo para casa. Qual o seu nome?
Davi. Digamos que o Davi também não é crente, está passando um problema de relacionamento no casamento, ele pede oração. Aí mais outro. Aí eu oro por essas pessoas todo dia, faço um jejum durante a semana. Meu Deus, abençoa o Natanael, abençoa a empresa dele. Meu Deus, faz com que o milagre aconteça, prospera. Aí eu oro pelo Davi e digo, meu Deus, em nome de Jesus, quebra, meu Deus, com todo espírito do inferno que traz contenda no casamento, na família. Restaura, meu Deus, restaura. Eu passo a semana toda, um dia eu jejuo e digo, Deus, hoje eu estou jejuando pela vida do Natanael, para o Senhor prosperar a empresa dele. Eu estou jejuando pela vida do Davi, pela esposa, para o Senhor restaurar o casamento deles. Eu faço isso a semana toda. Quando chega o dia da minha célula, que o Natanael vem para a minha célula, eu recebo ele na porta e digo, Natanael, como é que está a sua empresa? Ele não é crente. Ele vai dizer, esse cara orou por mim mesmo. Se o milagre aconteceu ou não, ele já vai se sentir apacentado. Ele sabe que ali tem um líder que realmente se importa com ele. Aí chega o Davi, eu digo, Davi, que bom que você veio para a nossa célula hoje. Como é que está a sua casa? Como é que está o casamento? Davi, passei a semana orando por você. Inclusive, quarta-feira jejuei pela sua vida. Aí talvez o Davi fale, o que é jejum? Vou te explicar que se você quiser jejuar comigo também, eu vou jejuar. Não estou fazendo proselitismo, dizendo que você tem que ser crente. Eu quero que Deus abençoe a sua casa, Davi. Ah, irmão, mas me diga se essa célula não vai crescer. Vai. Aí eu vi que os meus líderes estavam perdendo a paixão. Aí eu disse para eles, agora pega e treina o líder. Faz ele passar aqui, porque quando a gente não fazia isso, irmãos, que chegava o dia da multiplicação, pegava alguém que saiu da escola de líder e dizia, não estou pronto. Ele tinha medo de liderar. Alguns vai até o segundo módulo, no meio do terceiro e para. Porque de se terminar, vamos botar para liderar a célula. Eu não estou pronto. Agora aqui, lá na célula, todo dia ele está fazendo uma coisinha. Todo dia ele... Daqui 9 meses ele já fez a célula todinha. Aí você pode dizer, agora faça a célula que eu sou o seu auxiliar. Mais 3 meses para apenas te ajudar. Eu sou o seu auxiliar e depois de 1 ano multiplique. Nossas células passaram a multiplicar 100% para a glória do nome de Jesus. Simples demais. Mas onde está a essência? Na oração. Isso aqui é um método, mas a essência está na oração. Sabe onde está a essência? No coração do líder. Líderes que não são apaixonados não conseguem apaixonar ninguém. Eu sei que já está tarde demais para eu falar. E tem uma hora também que a gente sabe que não é hora de falar mais. E se Deus não fala, de que adianta a gente falar? Eu estou aqui para te dizer hoje que Deus está te chamando para uma comunhão maior. O livro de Ezequiel, capítulo, acho que 47 sim, diz que Deus chama o profeta, leva ele até a beira do rio, mede 1000 côvados e disse para ele, vai por esses 1000 côvados. E as águas davam nos artelhos, nos tornozelos. Aí o anjo vai e mede mais 1000 côvados e diz, anda, as águas deram nos joelhos. Aí mede mais 1000 côvados e diz, anda, as águas deram nos lombos. Aí mediu mais 1000 côvados e ele disse, não dá para andar mais. Essas são águas profundas que só dá para mergulhar ou nadar nelas. Tem gente que as águas estão nos artelhos. As águas estão até nos joelhos de alguns. Mas Deus tem águas mais profundas para nós. Hoje eu quero te dizer, faz uma aliança com Ele. Diga para Ele, Deus, nesses próximos 12 meses, eu vou me dedicar mais à oração. Vou orar 1 hora por dia pelo menos. Vamos ver se o que esse apóstolo careca, doido, esquisito está falando é verdade. Vou passar 1 hora contigo. Olha, queridos, quando eu voltei a orar, porque eu já passei muita noite, Fábio, em vigílias de monte, de oração, sozinho, com discípulos, na igreja. Ah, isso passou. Isso passou. A gente não ouve mais falar de vigília, nem de jejum de 3 dias, de 4 dias, de 5 dias. Aí, eu quando fui para Israel dessa vez agora, eu fui lá para o jardim do túmulo, dobrei o meu joelho e falei, Deus, fiz 50 anos. Eu não sei mais quantos anos o Senhor me tem nessa terra. Se eu vou ter mais 50 ou 20 ou 30. Mas os meus próximos anos, eu não quero mais caminhar
onde a água está batendo hoje. Eu quero mergulhar nas águas profundas do teu Espírito. E hoje, pastor, bispo, apóstolo, líder, apóstola, Deus está nos chamando nessa nação para dar um mergulho em águas mais profundas. Nos convertermos dos maus caminhos. Fugir. A maior tentação para pastor hoje está nas mídias sociais e às vezes no canal de televisão. Porque os olhos são janelas da alma. São janelas da alma. Eu queria hoje convocar você para mergulhar em águas mais profundas. A única forma de entrar nisso é pelo arrependimento. Nos arrependemos diante do Senhor. Eu tenho me arrependido por mim, pela igreja, pela visão celular, pela nação. E eu me coloco diante do Senhor e digo: Deus, restaura a nossa nação. Nós não podemos ficar, irmãos, igual os países que um dia tiveram avivamento. Prosperaram tanto que se esqueceram de Deus. Prosperaram e cresceram tanto que se esqueceram da comunhão. O senhor foi na Coreia agora, apóstolo Fábio? Não. Em mais 20 anos, se Deus não fizer algo, o avivamento na Coreia acaba. Você sabe por quê? Porque a média de idade da igreja na Coreia hoje é de 70 anos para cima. Você não vê jovens. O estádio enche, não tem jovens. A igreja lota, não tem jovens. Porque não fizeram sucessão. Estados Unidos um dia foi avivado. Hoje liberaram o casamento homossexual. Eu nem brigo com isso, irmãos. Porque vai liberar. Meu irmão, quem não é homossexual e não tiver Jesus vai para o inferno do mesmo jeito. Agora, o ruim é que um pecado homologado pela nação atrai maldição para a nação. Vocês algum dia tinham visto faltar chuva, faltar água em São Paulo? No Rio de Janeiro, Minas Gerais, Manaus, irmãos, estava sem chuva. Eu nunca fui para a nossa fazenda e vi o gado triste, mugindo, os coqueiros com as folhas caídas, a grama seca. Eu disse: meu Deus, que depressão dá no coração olhar isso. Juízo de Deus. Por isso, nós temos que nos arrepender pela nação. Mas precisamos nos arrepender primeiro por nós mesmos. O governo não tem que ter medo da quantidade de gente que a gente bota no estádio. Ele tem que ter medo da quantidade de tempo que nós passamos de joelho diante de Deus. Porque a gente pode depor governo pela oração, estabelecer reino pela oração. Jesus disse, indo pregar dizendo: o reino de Deus é chegado pela oração. E se você deu crédito a essas minhas palavras, eu tomo Isaías 53 como base, para dizer quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Se te ofendi, me perdoe. Se de alguma forma minhas palavras foram ofensivas, me perdoe. Se você quiser, alguns dos livros tem lá fora. Se você quiser comprar o Tecal, porque isso é um para cada líder de célula. Para multiplicar é assim, cada líder um. Esse livro é R$25, para você comprar em quantidade ele sai a 15, porque eu gostaria que você multiplicasse. Apóstolo Gilson Matias, ele estivesse aqui, daria um testemunho do que Deus começou a fazer nas células dele, por causa de estabelecer o Tecal. Mas esse negócio de livro não é preocupado não, estou mais preocupado em te dizer hoje: volta. Eu seria muito ousado e até abusivo se eu te dissesse: volta para Jesus. Claro que Jesus não saiu da sua vida, mas volta para perto dele. Oh, queridos, eu não vejo a hora de eu passar minha hora com o Senhor. Não vejo.
Eu chego lá, eu coloco, eu já tenho uma quantidade de músicas que dá 1h10, 1h15. Eu já coloco lá e vou orando e começo adorando o Senhor, e depois faço súplica, depois eu faço para Ele confissão de pecados e digo: Deus, perdoa, e perdoa a minha nação, perdoa a igreja, perdoa a mim, perdoa a minha casa. Nós em Manaus, o ministério Gerando Vidas, que é a nossa igreja, voltamos ao início. Estamos nos apaixonando outra vez. Eu não sei se quando você for no próximo Fruto Fiel, a gente vai estar com aquele quadrado que a gente sempre enche cheio, se a gente vai ter 2 ou se a gente vai ter menos. Eu não estou preocupado com isso mais. Saiu do meu coração isso. Mas eu te garanto, vocês vão encontrar uma igreja apaixonada que vai estar vivendo os milagres do Senhor. Deus, Salmo, me esqueci agora o endereço, mas diz que mostrou a Moisés os seus caminhos e a Israel as suas obras, os seus feitos. Nós temos visto muitas obras e poucos têm visto o caminho da santidade, da presença de Deus. Quantos querem isso na sua vida? Apóstolo Fábio, obrigado por me permitir compartilhar da inquietação da minha alma e dizer que tudo que nós temos visto não passa de gotas diante do que Deus tem para nós. Se aquele pico de gente, Fábio, que se reunia, apaixonado, gerou a multidão que temos hoje, imagina essa multidão apaixonada que não vai cheirar nessa nação. Precisamos nos apaixonar outra vez. Vamos ficar de pé. Meu filho, nos conduza. Elias, para profetizar, disse: chama um tangedor, que seja ungido então. E você vai falar com Deus como você quiser, onde você quiser, aí no altar, de joelho, deitado, sentado, como você quiser. Mas eu te digo nessa hora, Jesus nos convida a beber da água da vida dele. Vinde todo aquele que tem sede, disse o Senhor, e saciai-vos. Vem sobre nós, Jesus, nessa hora, vem. Traz um manto de arrependimento sobre nossas vidas. Ore calabash, ore cantere palabra. Rasga o seu coração. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Oh meu Deus. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração. Restaura, Senhor, a tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, restaura. Restaura ministério, Senhor, restaura adoradores, Grande amor. Restaura, meu Deus, os apaixonados nesse lugar. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir e voltar ao teu grande amor. Arrependimento, Senhor, é o que temos hoje. Nós queremos nos arrepender, Teu grande Senhor. amor. Queremos voltar, Quero Senhor. me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono
outra vez. Deus não resiste ao coração contrito, queimando de igreja. amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Se apaixone de novo pelo Senhor. Rasgai o vosso coração, diz o Senhor, não as vossas vestes. Se rasgue pelo Senhor, se rasgue para Ele. Se rasgue pelo Senhor, rasga o teu coração nessa hora. Descubra o que está dentro do seu coração e exponha ao Senhor. Deus nos dá um coração contrito, meu Deus. Enche a tua igreja, Senhor, de novo. De amor, Senhor, não pelas demais coisas, mas pelo Senhor, meu Deus. Pelo teu reino, pela tua justiça, meu Deus. Enche-nos, meu Pai. Visita-nos, meu Deus. Visita, Pai. Restaura. Solta a sua alma nessa hora. Não tenha vergonha, não tenha medo. Rasgar o coração é ser extravagante. É confessar, é dizer o quanto você precisa dele. É mostrar o quanto ele é importante para você. É se apaixonar outra vez. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Oh, Espírito Mas peço Santo, que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. é isso que nós queremos, Senhor. Eu entrarei, É isso que nós longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Nós não podemos viver longe disso, igreja. Não podemos viver longe. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem
consegue viver em outro lugar, não. Não dá para viver em outro lugar. Viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória te dê. Aleluia. Shake, alabaster.